na nossa programação, sobre as soluções para locação, como alugar mais em tempos de crise. Vamos então receber o superintendente de riscos financeiros e capitalização da Porto Seguro, o senhor Luiz Henrique, já no palco, para quem eu passo a palavra. Boa tarde, gente. Antes de mais nada, é um prazer estar aqui na Porto Seguro, não só pela grandiosidade desse evento, mas pela exclusividade do evento, porque eu de fato não conheço nenhum outro evento no país que reúna locadores e locatários num único momento. Então, parabéns pela vibe, pela iniciativa e pelo tempo duradouro desse evento ao longo dos anos. Eu sou advogado, me senti um pouco provocado, lembro do Dr. Silvio Capanema, mas vou procurar fazer uma apresentação um pouco mais prática, vamos dizer assim, da questão do seguro-fiança e do título de capitalização como modalidade de garantia, e vou deixar o Dr. Carlos Samuel as questões mais jurídicas e técnicas em relação a essa matéria, enfim. Eu não vou seguir muito a apresentação, então você não precisa nem colocar na tela a apresentação que eu trouxe. Então, falando rapidamente, só para conceituar, o título de capitalização do seguro de fiança locatícia dentro do contexto legal, a lei do inquilinato estabelece, então, como garantia locatícia, o seguro de fiança locatícia, o fiador e a caução, que é mais conhecida como a caução, o depósito, né, de 3 aluguéis. E a nova lei introduziu outras possibilidades de caução, né, como caução de bens, e o título de capitalização está dentro do conceito legal da caução. Então, o seguro de fiança locatícia como modalidade específica e o título de capitalização dentro da categoria jurídica da caução. Eu vou fazer uma apresentação das duas garantias, né? E ao longo dessa apresentação eu vou explicar como é que ela funciona na prática, como ela é contratada, né? E de que forma as coisas acontecem quando há uma inadimplência. Então, falando rapidamente pelo seguro de fiança locatícia, ele é um produto mais conhecido no mercado. Eu até posso afirmar que ele é o mais preferido na visão dos locadores, que de fato é o que tem a maior abrangência de coberturas. Eu vou falar um pouco rapidamente do seguro de fiança, mas na visão do locador, ele é a garantia mais preferida. Na visão do locatário, entretanto, quando ele tem à disposição recursos financeiros, ele pode oferecer para garantir a locação um título de capitalização. Então, a visão do locador, o seguro de fiança locatícia, como a melhor opção, e na visão dos locatários, a questão mais prática, né, porque não tem a onerosidade do pagamento do prêmio, o título de capitalização. Apesar de que muitos locatários estão preferindo até o uso do seguro de fiança locatícia para não dispor de altas somas de valor. E a gente ao longo do tempo percebeu também que a locação, ela não é simplesmente uma obrigação, é uma opção do locatário. Então tem muita gente que prefere alugar do que comprar um imóvel, né? No passado a gente tinha aquela coisa do sonho da casa própria, mas hoje a gente percebe que muitos locatários alugam por opção própria, né? Ou pela mobilidade que o país criou nos últimos anos, mas de fato uma opção própria do locatário. Então, tratando do seguro de fiança locatícia, a primeira fase, né, da contratação é um cadastro. Então a Porto Seguro ela faz o cadastro do interessado à locação ou dos interessados, e estando aprovado esse cadastro, ele está habilitado a contratar o seguro. A contratação é sempre feita através do corretor de seguros, né? Aqui eu deixo, né, os parabéns, porque tem muitos corretores presentes também aqui nessa apresentação, nesse evento. Então, o corretor conduz, né, o corretor de seguros conduz toda a contratação do seguro, depois da aprovação cadastral, através de uma proposta de seguro, como se fosse um seguro de automóvel, junto ao contrato de locação, e a partir daquele momento, aquela locação está garantida por uma apólice de seguro. Então, a materialidade da garantia através do seguro-fiança é a apólice de seguro. Quando existe uma inadimplência, essa inadimplência é conduzida também pela Porto Seguro. Então, é uma facilidade que a gente criou ao longo dos anos. De certa forma, evita essas discussões da audiência de conciliação, que a gente conduz, então, portanto, a ação de despejo, até a retomada do imóvel. Então, o seguro de fiança locatícia ele tem a possibilidade de a contratação somente do aluguel, né? Tem a garantia de até 30 vezes o valor do aluguel,
como garantia de indenização, né, por parte da seguradora, e de forma opcional ele pode contratar o condomínio, o IPTU, a água, a luz, o danos ao imóvel, que eu diria que é o grande chamariz do seguro-fiança, porque a facilidade que a seguradora propicia na indenização de danos ao imóvel, ela não acontece em nenhuma outra garantia, então é um grande apelo, né, do seguro-fiança a cobertura de danos ao imóvel, a cobertura de multa rescisória por entrega antecipada e a cobertura de pintura interna e pintura externa quando for uma casa. Então, são diversas coberturas e tem uma amplitude bastante relevante na cobertura do seguro-fiança. E como eu disse, a contratação ela pode ser modular, então, desde a garantia somente do aluguel e até a cobertura completa com todas essas coberturas que eu comentei. Isso depende da negociação do locador e do locatário. Então, o que a gente percebe hoje, até no momento mais de crise, e até pelo fato, né, do locador encontrar no seguro-fiança a melhor garantia, muitas vezes o locador abre mão de algumas coberturas para manter a garantia do seguro-fiança, colocando somente, sei lá, aluguel, IPTU e condomínio, né, uma opção, dependendo da característica daquele risco. Mas o importante é dizer que hoje o momento é um momento de negociação. Então, o locatário e o locador, de comum acordo, decidem qual serão as coberturas do seguro-fiança locatício. Fazendo um paralelo agora com o título de capitalização, que é um produto um pouco mais recente, e a gente percebe que é um pouco menos conhecido, né, pelos locadores e pelos locatários, principalmente pelos locadores, ele é um título de capitalização, é um pagamento à vista que é feito. Este valor é um valor também acordado entre o locador e o locatário. O mercado imobiliário, de certa forma, regula esse valor em múltiplo de aluguel. O que a gente percebe na prática, olhando a realidade nacional, é que este valor varia de 6 a 12 vezes o valor do aluguel em função do risco que o locador visualiza naquela locação específica. Então, o valor do título varia de 6 a 12 vezes o valor do aluguel. Em tese, o título garante todas as verbas da locação até o limite desse valor. E, de novo, esse valor é atribuído e é o teto, né, da indenização para todas essas situações envolvendo a inadimplência e mais danos ao imóvel. E, inclusive, se for o caso, as custas e honorários advocatícios, que já no seguro-fiança há verba própria. Então, diferentemente do título de capitalização, o seguro-fiança já tem como cobertura, nela incluída na pólice, as custas do processo de despejo, se eventualmente for necessário propor uma ação de despejo, e também as custas do processo de despejo. Já no título de capitalização, a contratação é um pouco mais simples, porque ela não requer a necessidade da seguradora, da empresa de capitalização, de fazer o cadastro do inquilino. Esse cadastro, todavia, é feito pela imobiliária, pela administradora de imóveis, e o valor pode ser fruto, inclusive, desta avaliação cadastral. Então, normalmente, a atribuição do valor é sugerida em função da avaliação cadastral que é feita pela administradora. Então, não é a empresa de capitalização, a seguradora que faz a avaliação cadastral do pretendente à locação. Quem faz é a administradora ou a imobiliária. E a partir desse valor, ele fica garantido até a entrega das chaves, né? O título de capitalização inclui nele sorteios, né, sorteios mensais, que normalmente é um atributo do título de capitalização, como qualquer outra modalidade envolvendo essa condição do título de capitalização. E ele é resgatado, no caso da Porto Seguro, ele pode ser resgatado integralmente, no caso de inadimplência, né, ou parcialmente. Na verdade, não existe um resgate parcial no título de capitalização, mas a Porto Seguro ela resgata o título todo e vai indenizando o locador à medida que a inadimplência vai acontecendo, né? Mas essa é uma condição que a Porto Seguro criou. Normalmente as empresas autorizam, a pedido do locador, o resgate integral do título. O locador então assume o papel do fiel depositário daquele valor e, havendo excesso, né, em relação à indenização, ao valor da inadimplência, ele acerta eventual diferença depois na entrega das chaves para o inquilino. Então, se o inquilino tem um título cujo valor,
ultrapassa o valor da inadimplência, fica a cargo do locador devolver ao inquilino essa diferença, ou, se ele optar, a Porto Seguro pode ficar com o valor e vai indenizando ao locador, e o excesso paga diretamente ao inquilino. Se não houver, então, portanto, inadimplência ao longo desse ciclo, o locatário pode solicitar o resgate integral daquele título mediante autorização do locador. Como é um título relacionado à garantia, esse resgate somente pode ser feito se o locador ou a imobiliária autorizar expressamente esse resgate. Então, se houver solução sem nenhuma inadimplência, ao final do contrato de locação, ele consegue resgatar integralmente o título. Já no seguro de fiança locatícia, ele paga o prêmio do seguro, como qualquer outro tipo de seguro, como de automóvel, mas ele não tem, ao final, né, na entrega das chaves, ele não tem a possibilidade de resgatar esse prêmio. Esse prêmio é o que faz a reserva para as indenizações, como acontece com qualquer outro seguro. Do ponto de vista da inadimplência, acho que é uma coisa que foi bastante discutida aqui pelos advogados. Eu confesso que fiquei um pouco provocado, né, pelas discussões motivadas pelas palestras. A facilidade do seguro de fiança locatícia, como do título de capitalização, traz para a administradora, principalmente, para o locador, principalmente também, a facilidade da seguradora conduzir as negociações, primeiramente a tentativa amigável de negociação com o inquilino. Isso acontece também no seguro de fiança locatícia, como também no título de capitalização, que já tem uma característica muito prática, né, do resgate. Então, como na prática o inquilino é o que está garantindo efetivamente a locação, né, porque ele que dispôs do valor para a aquisição do título, ele tem total interesse de tratar, né, dessa desocupação com um acordo com a administradora e resgatar o excedente que ele tem eventualmente desse título. Então, normalmente no caso do título de capitalização, o caminho da negociação amigável é o mais comum e o que mais acontece na prática, né? Então a gente evita entrar com uma ação de despejo com título de capitalização justamente porque a gente esgota todas as possibilidades de negociação amigável. No caso do seguro fiança, existe também essa necessidade de, primeiramente, esgotar todas as oportunidades de negociação amigável com o locatário, e quando não for possível, a Porto Seguro entra com ação de despejo, em nome do locador, evidentemente, porque ele é o credor dos aluguéis, para a solução judicial, então, agora, através de uma ação de despejo. E a grande vantagem do seguro fiança é que, assim que é comunicado, né, a inadimplência, ou o sinistro, né, como é o termo que a gente usa na seguradora, ele em 30 dias já começa a receber os aluguéis vencidos e não pagos e mais os encargos vencidos e não pagos. Então, do ponto de vista prático, é a garantia que assegura com a maior abrangência ao locador, e ele não perde o rendimento. A gente sabe que na maioria das vezes o locador ele vive daquela locação, ou ele vive exclusivamente daquela locação, ou o aluguel decorrido daquela locação integra o rendimento dele. Então, com o seguro fiança, ele recebe com 30 dias o valor da indenização e vai recebendo mensalmente até a entrega das chaves. Então, essas são as grandes diferenças, né, entre o seguro de fiança locatícia e o título de capitalização. Eu gostaria novamente de agradecer a presença em nome da Porto Seguro. Eu, infelizmente, não vou poder participar das questões, porque eu estou voltando para São Paulo hoje, estou de São Paulo, mas se houver questões relacionadas aos produtos, né, de seguro fiança e o título de capitalização, eu encaminho depois as respostas através da BAD, que se encarrega, através da própria BAD, de encaminhar aos requerentes. Então, obrigado e parabéns novamente pelo evento. Presidente, mais uma vez obrigado pela tua presença. Você é sempre muito bom a tua presença aqui, porque você traz ensinamentos e traz a gente a lembrança do que é essa garantia tão importante hoje em dia no mercado, que é o seguro fiança e agora também o título de capitalização, que é recente nosso, né? É antigo no mercado, mas seguramente se posiciona nos melhores do mercado. Obrigado por ter vindo.
Espero que o teu retorno à Paulicete seja bom. E Luiz Henrique, em nome da Rádio, nós agradecemos o apoio, a participação e a parceria de tantos anos junto conosco nessas edições do Encontro Feminino, do nosso encontro. Mais uma vez, nosso muito obrigado. Nossos agradecimentos, então, senhor Luiz Henrique, uma vez mais por sua participação no 14º Enil.